Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Matematicamente Falando. E hoje a gente vai continuar nas questões do Enem, começando pela questão da prova amarela, questão 148. Vamos lá. A questão diz o seguinte: o triângulo da figura, denominado triângulo mágico, nos círculos escreve-se os números de 1 a 6, certo? Sem repetição, com um número em cada círculo. O objetivo é distribuir os números de forma que a soma dos números em cada lado sejam iguais. Ou seja, esses três aqui têm que ser iguais e esses três aqui têm que ser iguais, assim como esses três aqui. Considere um ponto importante. Considere que os números colocados nos vértices do triângulo estejam em progressão aritmétrica, que é a PA, de razão igual a 2. Então, os nossos vértices é justamente esses três aqui, ó. Esse aqui, esse e esse outro que devem estar em uma progressão aritmétrica que tem razão 2. Então, quais são as possibilidades para que tenha razão 2? A gente vai ter aí uma PA de razão 2. Pode ser começando por 2, 4 e 6. Porque a razão é quando a gente soma 2 no próximo número, que é justamente 2 aqui, a razão. Então, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é eu começando por 1 também, né? Então, 1. Aí, mais 2 dá 3. Mais 2, que dá 5. Então, essas duas são as possibilidades de PA para uma progressão, né, aritmética de razão 2, ok? E aí, sobraram justamente esses três aqui para a gente distribuir os outros números de forma que o valor aqui sejam iguais, como a gente falou, de cada lado. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo. Então, por exemplo, aqui, ó, 2, 4, 6. Qual número eu poderia colocar aqui? 5, por exemplo. Então, aqui dá 4 com 8. 4 com 5, 9, 10, 11, né? Então, esse lado dá 11. Se eu colocar aqui 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, também dá 11. Qual o número que sobrou aqui? 1. 6 mais 4, 10 com 11 também. Então, todos os lados estão iguais. E a soma de cada lado dá 11. Então, se a gente for olhar as alternativas, que a questão é justamente isso, né? Quais as possíveis soluções para a soma dos números que formam os lados do triângulo? A gente já tem aqui a resposta, ó. Letra E. Há somente duas soluções possíveis, que a gente viu aqui, ó, as duas soluções. Em que as somas de cada lado do triângulo são iguais a 10, que já deu um spoiler, e a outra que as somas são iguais a 11, que a gente fez agora. E como é que seria essa de 10? Vamos fazer agora. Fazendo a segunda situação, a gente tem aqui 1, 3 e 5. E aí ele fala, né, tem que dar 10. Então, quanto é que falta aqui para dar 10? 6, né? 6 com 3, 9 com 1, 10. Quanto é que falta aqui para dar 10? 4, né? 5 com 4, 9 com 10. E aqui, 2, né? E aqui dá 10 cada lado. Então, alternativa letra E. Na questão 149 diz o seguinte: no alojamento de uma universidade, há alguns quartos com padrão superior aos demais. Um dos quartos ficou disponível e muitos estudantes se candidataram para morar no local. Para escolher quem ficará com o quarto, um sorteio será realizado. Um sorteio, quem é que vai ficar com esse quarto? E para esse sorteio são entregues ali, né, cartões individuais com o nome de todos os estudantes inscritos, serão depositados em uma urna, sendo que tem uma questãozinha, né? Cada estudante do primeiro ano será depositado um único cartão com seu nome. Para o do segundo ano, será 2 cartões. E para o terceiro, será 3 cartões. É como se fosse proporcional ao ano que ele está cursando. Foram inscritos 200 estudantes do primeiro ano, 150 do segundo e 100 do terceiro. Todos os cartões têm a mesma probabilidade de serem sorteados. Aí eu lhe pergunto, vai ser a mesma quantidade para cada tipo de ano? Não, né? Porque tem gente que vai ser 2 vezes duplicado a quantidade ali. E outra pessoa vai ser 3. Então, por exemplo, do primeiro ano,
200 do primeiro ano, né? Então, continuará sendo 200 chances aí. Do segundo ano, foi colocado ali 150. Porém, ele disse, o segundo ano são 2 cartões com seu nome. Então, duplica esse valor. Então, vai ficar 300 chances. E já do terceiro ano, ele fala que serão 100 do terceiro ano. E ele fala que é o quê? Triplica. 3 cartões com seu nome. Então, fica 300 do terceiro ano, que são as 300 chances. Então, a gente percebe aí que o segundo e o terceiro têm a probabilidade igual ali, né? De ser escolhido. E aí a pergunta, qual é a probabilidade de o vencedor do sorteio ser um estudante do terceiro ano? Então, a gente tem que fazer aquela, né? O total, a amostra pelo total. Então, do total de chances, que é quanto? 800, né? 300 com 200, 800. Do total de chances, 300 são do terceiro ano. Então, é 300 do total, né? E aqui a gente faz uma simplificaçãozinha para ter a probabilidade, né? Aqui a gente pode desconsiderar, fica igual aí 3/8. Então, a alternativa, letra E. Bem facilzinho essa questão, né, gente? E para finalizar, vamos para a questão 150, que fala o seguinte. A água utilizada pelos 75 moradores de um vilarejo provém de um reservatório de formato cilíndrico circular reto. Calma aí. Vamos pensar, um reservatório cilíndrico circular reto. Então, vamos tentar aqui desenhar para a gente visualizar melhor o que ele está querendo falar aí. Tá? Então, um cilindro, considerem aqui um cilindro circular reto. Aqui ele parece um oblíquo, mas ele é reto. Tá? E ele fala que o raio da base mede 5 metros. Então, a gente está falando de um cilindro, a gente sabe que tem aqui, né, as duas bases. E ele fala que o raio dessa base, que é um círculo, vai ser 5. Então, o raio é 5 metros. Sempre abastecido no primeiro dia de cada mês por caminhões-pipa. E cada morador desse vilarejo consome 200 litros de água por dia. Esse é o normal, né? Cada um ali consome 200 litros diariamente. Porém, no mês de junho de um determinado ano, o vilarejo ele festejou o dia do seu padroeiro e houve ali um gasto extra de água nos primeiros 20 dias daquele mês. Então, passado esse período, as pessoas elas verificaram que a quantidade de água, né, presente no reservatório estava ali em 1,5 metros, né? Consumiram bastante aí nesses dias e restou isso aí. Mas aí decidiram fazer o quê? Um racionamento da água durante os 10 dias que sobraram daquele mês para que todo mundo tivesse acesso àquela água, né? E aí ele fala, considere 3 para π, né? E a pergunta é a seguinte, qual é a quantidade mínima de água em litros que cada morador, considerando que esse vilarejo tem 75 moradores, deverá economizar por dia, né? De modo que o reservatório não fique sem água nos próximos 10 dias, ou seja, que todo mundo tenha ali sua água nos próximos 10 dias para cada morador. E aí, o que sobrou aqui? Sobrou 1,5 metros de água. O que a gente pode fazer com isso aqui? A gente tem que o reservatório é um formato de cilindro circular reto, então a gente vai usar volume, né? A gente está trabalhando com metros, está usando 3 dimensões, então a gente vai usar o volume. E aí tem a formulazinha do volume do cilindro, que é justamente a área da base vezes a altura. Aí eu digo, certo, mas qual é a área da base? A área da base também tem uma fórmula, e vai depender de como é essa base. E a gente viu que a base desse cilindro é um círculo, certo? Então, como é a área de um círculo? É πr ao quadrado. E aqui entrou o π, né, que foi dado aqui como 3. E multiplico novamente pela altura, que faz parte da fórmula do volume. Então, agora a gente consegue resolver. Considerando o π 3, então 3 vezes qual raio? Ele deu logo no começo, ó, 5. Então, 5 elevado a 2, que eu já vou colocar aqui direto, que dá o quê? 25. Vezes a altura, que é justamente 1,5 metros, que é justamente aqui, ó. O que tinha sobrado de água, ó. O restinho da água que tinha sobrado daquele mês. Então,
Lembrando que todas as medidas estão na mesma unidade de medida. Ó, metro. Se tiver diferente, você tem que converter e deixar todas as medidas na mesma unidade. Só assim vai dar certo, ok? Pronto. Então, aqui basta eu multiplicar tudo, né? E eu vou chegar no resultado de 112,5 metros cúbicos, né? Que é a unidade de medida de volume. Isso é o que vai ser consumido ali de água nesse período. E aí, eu tenho que converter em litros, porque ele está falando aqui, ó, em litros. Para converter em litros, basta eu mandar aí algumas casas, né? A vírgulazinha. Então, vai ficar 112.500 litros. Certo? Aí, quantas casinhas eu andei aí? Andei 3 casas para que eu chegasse nesse valor aí de metro cúbico para litros, tá? E agora eu tenho que considerar que esse valor é o valor total, mas eu tenho 75 moradores. Então, eu tenho que pegar esse valor aí e dividir por 75 moradores, que vai dar 1.500 por morador. Mas eu tenho que considerar que são 10 dias que restam para esse consumo. Então, se eu dividir por 10 aqui, né? Basta cortar o 0 com 0. Vai ser 150 litros por cada morador por dia para ser consumido nesse período aí de 10 dias. Então, a resposta, letra E. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. O Enem está quase chegando. Vocês estão se preparando, estão estudando. Se vocês ainda não assistiram às outras aulas com resoluções de questões do Enem, para você que está aí na reta final e quer dar uma revisada, aproveita e já clica aí na descrição ou entra lá no canal que você vai ter acesso às nossas aulas anteriores e fique ligadinho que com certeza vai ter mais aulas até a prova, antes da prova também vai ter para você aí acompanhar esse processo e ajudar vocês a revisar um pouco mais das questões do Enem, tá? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.